Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Nós estamos iniciando o quinto tema desta série das revelações do Apocalipse. Já estudamos vários assuntos muito importantes, como o Senhor Jesus Cristo e os símbolos apocalípticos. O segundo tema foi a pessoa do Senhor Jesus em todas as suas etapas no plano da salvação, como Criador, como servo sofredor, como sumo sacerdote celestial e, finalmente, como Rei dos Reis. O terceiro tema foi o grande conflito entre Cristo e Satanás, como entrou na Terra e como tem prosseguido até o extermínio completo do pecado na segunda vinda do Senhor Jesus e, posteriormente, no findar do milênio. E o quarto tema foi a história da Igreja, representada pelas 7 cartas e os 7 selos, desde o primeiro século até a vinda do Senhor Jesus, mostrando-nos o declínio da Igreja, os esforços de Deus para levantá-la e, finalmente, apresentá-la como uma Igreja gloriosa, resplandecente, pura, que reflita o caráter do Senhor Jesus. E o quinto tema nos fala algo muitíssimo importante, porque Apocalipse 14, nos versículos 6 e 7, geralmente se considera o capítulo 12 como o centro do Apocalipse, que relata o grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas no capítulo 14, dentro desse contexto do grande conflito, no versículo 6 nos fala: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a primeira parte da mensagem é: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Para nós podermos cumprir essa missão gloriosa, que é a última mensagem a ser dada ao mundo, precisamos entender bem o evangelho eterno. É isso que nós vamos estudar agora, as boas novas do evangelho eterno. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 12 e 19, nos fala do início de todo o problema. No versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus fez o homem imortal, para não morrer. Mas entrou o pecado, agora o homem ficou sujeito à morte. Mas vejam o mesmo versículo 12, escrito com outras palavras no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse é o grande problema do pecado. O pecado se aprende de um para o outro e se transmite de um para o outro. Da mesma maneira que o pecado faz esse estrago, a obediência também se aprende e a obediência também se transmite. E o que diz aqui? O pecado entrou por um só homem, Adão. E por causa disso, e aqui fala, porque como pela desobediência de um só homem, todo o problema reside na desobediência. Adão não errou, não teve um deslize, não foi que ele ficou surpreso. Ele tinha a palavra de Deus e ele podia obedecer. Mas, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, aí surge essa descendência de pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que é o Senhor Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, muitos se tornarão obedientes, que é o plano da salvação. Agora, em Filipenses, nos mostra que essa obediência
tem que ser em todas e qualquer circunstância. E aqui nos dá como exemplo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz o Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, ele se fez humano para viver como ser humano. E em seguida diz, verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E observe o verso 8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o exemplo que Deus deixou para ser seguido o Senhor Jesus Cristo, assim como ele obedeceu em todas as circunstâncias até a morte e morte de cruz, o homem, para ser regenerado, recriado, restaurado, precisa ser obediente até a morte. E esse texto está no livro do Apocalipse. Agora, em 1 João, capítulo 3, define a essência do pecado. Porque depois existem várias variantes, né? 1 João capítulo 3. Várias variantes, porque depois que o homem se tornou pecador, erra, tem deslize, etc. Mas o que tem que ser corrigido é a raiz do problema. E a raiz do problema reside na desobediência. Então o Senhor tem que nos fazer obedientes, nos comunicar sua obediência. E veja o que diz 1 João capítulo 3, como define a questão do pecado. No versículo 4 e 5 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a essência do problema. O resto é consequência. Sabeis também que ele se manifestou, Jesus Cristo, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então o Senhor Jesus se manifestou para tirar o pecado, por uma razão muito simples. Já vamos ver, versículo 8 agora. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Entende por que o Senhor tem que tirar o pecado? Porque enquanto a pessoa tem pecado, que é transgressão à lei de Deus, ele é servo do pecado, servo de Satanás. E aqui ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para resgatar o homem, sabe? E isso foi por meio de um sacrifício, que é a expiação. É um resgate com sacrifício. Deus deu seu sangue para resgatar. E por que o Senhor precisa tirar o pecado? Muito simples. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Essa é a razão do porquê o Senhor precisa tirar o pecado. Sabe, não existe maneira da pessoa adoptar boas condutas, tá? Bons procedimentos, um bom comportamento, porque tudo o que fizer exteriormente não modifica o interior. Então, o plano da redenção é agir no interior, é curar a mente para que apareça o bom comportamento, apareçam os bons procedimentos, e etc., boas atitudes. Tudo isso é o resultado da recriação, regeneração ou restauração do ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Por isso diz a continuação do texto, no versículo 23 ainda: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que estar em Cristo. E em João, capítulo 3, versículo 16, expressa o mesmo pensamento com outras palavras. João 3, 16. Veja que lindo esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Cristo é a palavra encarnada. É o verbo que se fez carne. Então, crer no Senhor Jesus significa crer na sua palavra. Só que aqui entra uma questão da forma de pensamento. A Bíblia foi escrita de acordo com o pensamento judaico, que é o pensamento da fé. Quando um judeu lia crer, significa para ele praticar. Agora, nós, infelizmente, pelo sistema educacional, nossa mente foi permeada pelo pensamento grego. Então, o crer nem sempre significa o praticar. Entende-se, em muitos dos casos, de que o crer na pessoa do Senhor Jesus como Salvador já resolve o problema. Não, a pessoa tem que crer na palavra, porque a palavra mostra o caminho. Ele próprio diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é válido para qualquer ser humano, em qualquer lugar que tenha nascido. A única forma de ser restaurado e poder receber a vida eterna é por meio da palavra. Bom, um dos textos que mostra mais a importância, o outro aspecto do Evangelho, porque o mundo, um pecou e todos se tornaram pecadores. Então nascem os filhos já sendo ensinados no pecado, e nascem no pecado. Então não tem como uma pessoa ser obediente à verdade, porque se perdeu a verdade do planeta Terra. Aí era necessário introduzir a verdade, e foi o que fez o Senhor Jesus. Se fez homem, entrou no mundo para introduzir a verdade, a esperança e a vida. Caso contrário, não existia forma do ser humano praticar a verdade, porque é a verdade que restaura. Só que isso implicava na morte, porque para ele se fazer humano e para as pessoas confiarem, e por meio dele confiar em Deus, precisava ver um homem que realmente vivesse essa realidade desconhecida no mundo do pecado. E ele se fez homem e morre. E então sua morte se torna substitutiva, porque sem a vinda do Senhor Jesus, todos morreriam, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele entrando, trouxe a verdade, deixou a verdade, foi morto, e por meio da verdade nós alcançamos a vida. E a verdade é Cristo. Então ele morreu no lugar do pecador, porque nós não precisamos mais morrer se aceitarmos ao Senhor Jesus. E isso foi mostrado já no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 22, na experiência de Abraão. A história de Abraão é muito linda, porque ele não tinha filho, e ele diz, em um diálogo que teve com o Senhor, ele diz: Senhor, quem será meu herdeiro? E o Senhor lhe promete que ele teria um descendente, e que desse descendente se formaria uma grande nação, que é o povo de Israel. Mas ele era já idoso, muito idoso, 100 anos de idade, afinal. E a esposa também idosa, e já tinha passado o seu período fértil. Então, como se poderia cumprir tal promessa? E eles duvidaram da forma que se iria cumprir, vendo-se a si mesmo impossibilitados humanamente de gerar um filho. E aí entra na história Agar, uma serva egípcia, que a esposa, achando que não haveria outra forma de cumprir a promessa, entrega Agar, que era sua serva, como esposa para Abraão, para gerar o filho através dela. Mas não era o plano de Deus. O que Deus queria é que confiassem implicitamente no poder de Deus, que podia gerar um filho, sabe? De um homem idoso e de uma mulher já muito idosa. Então, o fato de Abraão confiar nisso, isso lhe foi imputado por justiça, o que diz o livro Romanos. Da mesma coisa conosco. Por isso que o paralelo é muito importante. Nós somos pecadores desde o ventre materno. Está escrito no livro de Isaías 48, verso 8.
Desde o ventre materno somos transgressores. Nasces em pecado e vives em pecado, e o Senhor nos fala de restaurar-nos, ou recriar-nos, ou regenerar-nos à imagem e semelhança de Cristo. Tirar o pecado de nós. Agora, acreditar isso, observando nossa condição natural, realmente muitos têm sérias dificuldades de acreditar isso. Mas aí que está o que falou o Senhor Jesus no seu tempo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus tem poder para fazer essa obra extraordinária. E aqui explica para Abraão o procedimento. Veja o que diz no versículo 1 e 2. Capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra Moriá. Oferece-o ali no holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tremenda a prova a Abraão. Esse era o filho da promessa. Desse filho deveriam se multiplicar e ser como as estrelas do céu, e formar uma grande nação. E agora o Senhor diz: oferece-o em sacrifício. No versículo 7 a 14, Abraão atende a ordem do Senhor e leva seu filho. Em um determinado ponto, deixa os servos que o acompanhavam e continua com o filho sozinho. E no verso 7, diz o Senhor: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Estavam levando a lenha, o cutelo, que é a faca, o fogo, e não estavam levando o cordeiro. No verso 9 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do filho. Olha que lindo. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus proveu o sacrifício para extirpar o pecado desse mundo. O Senhor Jesus Cristo, seu Filho, seu unigênito, o amado do Senhor, veio a esse mundo para poder tirar o pecado do mundo. E no verso 15 a 18 diz ainda: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, na descendência de Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Por meio dessa descendência, que Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra, porque Cristo veio a esse mundo com que propósito? É o que diz João, capítulo 1,
E isso é muito importante entender a que veio o Senhor Jesus. No capítulo 1, versículo 29, diz o Senhor: e no dia seguinte, viu João o Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, porque veio para morrer em lugar do ser humano. Porque se ele não tivesse vindo como ser humano, tivesse vindo como Deus, não morreria aqui na terra. Mas também não poderia salvar o pecador do pecado. Por isso que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a questão é como tira o pecado do mundo. Esse é o ponto muitíssimo importante. Como tira? Provérbio 28, verso 13, diz o Senhor: o que encobre as suas transgressões, seus pecados, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então tem que deixar a transgressão, tem que confessar e deixar. São duas coisas. Tem que confessar e abandonar o pecado. Agora, como abandonar o pecado? 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Aqui há uma fórmula bem simples. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pela tradição religiosa, muitas vezes a pessoa já tem esse hábito de confessar e entender que na confissão recebeu perdão e purificação. Mas tem que ler mais um pouquinho na Bíblia para entender melhor esse assunto. Porque em 1 Pedro, agora, capítulo 1, no versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 a 23, diz assim: que por meio dele, Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E observem aqui, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, temos que ir a Deus, confessar nosso pecado, e Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. De que maneira nos purifica? Nos obedecendo à verdade. E como podemos obedecer se somos desobedientes? Aí que vem o poder sobrenatural de Deus, que nos concede para podermos obedecer e ser purificados do pecado. E aí se completa o processo. E segue a continuação: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Observem agora: pois fostes regenerados, então temos que ser regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, como somos regenerados? Por meio da palavra de Deus, sendo obedecida. E como a obedecemos? Temos que receber forças do alto. Então, aí se fecha o ciclo. Porque senão, você pensa: Jesus é meu modelo, e eu vou obedecer ao modelo? Não tem como. Porque o ser humano já, por natureza, é desobediente. Isso vocês podem ver na própria criança, como nascem. Todo mundo nasce desobediente. Mas quando a pessoa, pelo entendimento, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça, do juízo, o conduz ao arrependimento, aí o ser humano tem que tomar decisões. E uma vez arrependido, ele se volta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe dá o poder para andar pelo caminho e seguir a verdade. E aí a purificação do pecado acontece. Não é maravilhoso? E esse era o problema dos judeus, que não entendiam o plano da redenção. Em João capítulo 8, isso é bem claro, versículo 32 a 34, veja o que ele diz aqui o Senhor: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. Como sabemos que é do pecado? Observe a resposta dos judeus. Verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles tinham sido escravos de Babilônia, dos medos e persas, dos gregos e também dos romanos no tempo de Cristo. E eles achavam que eram livres. Bom, no verso 34, observe a resposta do Senhor Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É bem claro. E o verso 36, mais claro ainda. Se pois o Filho vos libertar do quê? Quem liberta do pecado? Não é o ser humano que se liberta. Mas o Senhor Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é maravilhoso? Por isso que em Romanos, capítulo 6, veja que diz Romanos capítulo 6 agora, versículos 17 a 18, mas graças a Deus, porque outrora, quer dizer, no passado, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, no plano de Deus, é possível ser libertado do pecado ou não? A palavra de Deus assim o diz. E no verso 22, diz ainda, verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Entendem? Porque Cristo nos liberta do pecado, nos dá as condições para a obediência, e pela obediência somos santificados, e, por fim, a vida eterna, resultado do plano da redenção. Não é maravilhoso? Eu fico feliz, porque a Bíblia é tão simples de entender. Agora, veja o que diz 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz o Senhor assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que, se andarmos na luz, temos comunhão um com os outros? Porque é fruto, é o resultado, a comunhão entre os que obedecem a Deus. E quando diz no verso 7, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, bom, para isso temos que beber o sangue, temos que comer a sua carne. Não é apenas uma forma de linguagem ou uma esperança em que no sangue derramado na cruz, por si, pelo fato de ter sido derramado, já nos purifica o pecado. Não, nós temos que beber esse sangue. É isso que está escrito em João capítulo 6. Veja que diz João capítulo 6 agora. Para termos vida, é necessário se alimentar de Cristo. No versículo 53 a 57, diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Certo? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, para permanecer em Cristo, porque a salvação tem que ser em Cristo. Separado de Cristo não tem salvação. É um gerador de pecado o ser humano, tem que ser regenerado. E somente em Cristo que pode ser regenerado. E no verso 57 diz: assim como o Pai que vive
me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tenho que me alimentar da palavra de Deus, porque é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, alimentar-se da carne, tenho que alimentar-me da palavra. Beber o seu sangue é alimentar-se da palavra de Deus. Ao alimentar-me da palavra de Deus, o Espírito Santo está regenerando minha mente, quando obedecida à palavra de Deus. E para ser obedecido, eu preciso do poder de Cristo. Sempre preciso de Cristo, do início ao fim. Por quê? Primeiro, porque Ele me atrai às Escrituras. Segundo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Me conduz ao arrependimento e à aceitação da palavra. Quando aceito, Ele me dá poder para obedecer. E aí o processo se conclui. E vejam, é o que está escrito em Mateus 26. Na Santa Ceia, Mateus 26, no versículo 27 e 28, diz assim, verso 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. E observe o verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E aí que está a questão da importância de ler os livros do Espírito e Profecia. Porque esse versículo é lido pelo mundo inteiro. Toda igreja evangélica, enfim, todos os púlpitos do mundo já se leu esse capítulo inúmeras vezes. Mas o que significa remissão de pecados? O grande conflito, na página 417, diz simplesmente isto: remissão, o ato de lançar fora o pecado é a obra a efetuar-se. Então, quando lemos de novo esse texto, verso 28, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para abandono do pecado, para a remissão do pecado. Porque é a única forma, só existe um meio de constranger o pecador e ele se curvar diante da palavra e obedecer. É o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que Paulo prega assim, não são palavras de eloquência, nem de sublimidade humana, etc., mas prego a Cristo e este crucificado, que é o poder que salva qualquer ser humano. Não existe argumento, não existe nada que você possa fazer para a pessoa se curvar diante de Deus e obedecer a sua palavra, a não ser o sacrifício de Cristo. Por isso que esse é o tema central da Bíblia, ao redor do qual giram todos os outros temas. Está centralizado na cruz. O plano da redenção está centralizado na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5. E aqui vem o procedimento final. Uma vez que a pessoa se curva diante da palavra de Deus, Romanos 5, versículos 8 a 10 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo diz, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.